Fala Maior de Minas, Informativo Cruzeiro, trazendo a vocês as informações de hoje do nosso cabuloso. E antes de mais nada, inscreva-se em nosso canal Informativo Cruzeiro, siga as nossas redes sociais lá no Facebook e também Instagram Informativo Cruzeiro, e siga também o nosso Twitter Informativo Sec. Vocês que acompanham o nosso trabalho, vocês viram que na última semana nós fizemos uma sequência de lives especiais com grandes ídolos do Cruzeiro de épocas diferentes. Nós começamos pelo Marco Antônio Boiadeiro, que foi uma live muito informativa, que ele contou lá histórias sobre o pau quebrando contra o River Plate na Supercopa de 92. Vocês podem acompanhar lá no nosso Instagram. Em brevemente também nós estaremos disponibilizando em nosso YouTube. Nós tentamos fazer uma live com o Procópio Cardoso. Como vocês viram, ele não conseguiu se manter conectado na live, mas a gente gravou com ele em estúdio na última semana e vamos dividir essa entrevista, que na verdade é um documento histórico sobre o Cruzeiro Esporte Clube, e durante a semana nós vamos já divulgar aí o primeiro capítulo, que ele conta pra gente sobre a história de 59, do título que deu o pontapé inicial para o terceiro tricampeonato do Cruzeiro. Conta pra gente sobre a Mauri de Castro e demais destaques daquele time, levando para o torcedor características e mais informações preponderantes sobre cada jogador que por muitos passam despercebidos, jogadores históricos e importantes na história do Cruzeiro Esporte Clube, além de falar da sua grandiosa carreira e também da situação lá que o Pelé quebrou a perna dele e ele voltou ao futebol 5 anos e 3 meses e ainda voltou dando caneta no dinamite dentro do Maracanã e sendo eleito o melhor jogador da partida. A grandiosa história do Procópio Cardoso, o maior zagueiro da história do Cruzeiro, a gente vai disponibilizar para vocês em breve aqui no Informativo Cruzeiro. E também fizemos uma live especial com o Palinho, artilheiro da Libertadores de 76, que contou pra gente aí várias histórias de bastidores. E também fizemos outra live muito especial com o meu amigo Jairzinho, furacão da Copa de 70, que contou pra gente aí o orgulho que foi fazer parte desse grupo, os bastidores também desses jogadores, a forte amizade entre eles e o que representou para ele 6 anos após a Copa do Mundo ser uma das principais figuras da primeira Libertadores do Cruzeiro. Lembrando que hoje nós teremos a resenha Celeste, que é o encontro entre eu, o Felipe X, o César, presidente da Metalzeiros, e o João Paulo Big. A gente faz esse encontro de 15 em 15 dias e daqui a pouco a nossa live começa aqui no Informativo Cruzeiro. E lembrando que a próxima será daqui a 15 dias lá no canal do Zeiro, e a gente vai comentar bastante aí sobre Henrique, sobre volta do futebol e sobre alguns assuntos políticos do Cruzeiro. E para quem esperava a volta do futebol no dia 26 de julho, parece que vai ter que aguardar um pouco. Como a gente informou aqui alguns dias atrás, a Federação Mineira teve uma reunião com representantes da saúde, representantes dos clubes, e um protocolo foi feito e aguardava somente a liberação do Centro de Operações de Emergência em Saúde de Minas Gerais para que o martelo fosse batido para a volta do futebol no dia 26 de julho. Mas o martelo não foi batido. Em análise, eles disseram que nenhum protocolo é adequado para a volta do futebol no momento. Ressaltaram que o protocolo é muito bom, é viável, que poderia ter algumas pequenas alterações dos médicos responsáveis pela saúde do Estado, mas que no momento não caberia a volta no dia 26. Essa foi a informação dada durante a manhã, e depois durante a tarde o secretário de Saúde concedeu uma entrevista coletiva em que ele afirmou que a data do dia 26 de julho para a retomada do futebol ainda não está 100% descartada, e afirmou o seguinte: o que acontece é que nesse momento em que estamos vendo um aumento da pandemia e aceleração dos casos, estamos aguardando a ação ou resultado das ações que tivemos em retorno de onda verde na maior parte do estado. Entendemos que não seja adequado progredirmos em nenhum evento nesse sentido. Lembrando que o Campeonato Mineiro foi interrompido na 9ª rodada da primeira fase e ainda restam 2 para chegar ao seu final. E a CBF estipulou que o Campeonato Brasileiro da Série A e B pode voltar entre o dia 8 e 9 de agosto.
e será necessária a autorização dos governos estaduais e municipais para que haja a retomada do futebol. Lembrando, como eu já disse aí em outras oportunidades, aqui no Informativo Cruzeiro e em outros canais aí que eu participei, que eu tenho fontes ligadas à CBF que continuam me afirmando que a volta do futebol será somente em setembro. A grande maioria dos dirigentes acredita que essa data seria a melhor para a volta do futebol, mas a CBF sofre pressão da Rede Globo, dos próprios clubes e das federações para que essa volta seja antecipada. Então vamos aguardar aí para ver quando que realmente o futebol brasileiro vai poder ser retomado. Lá no Rio o campeonato já voltou, mas com muitas polêmicas, vários jogadores contaminados. Então aí vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E outra grande expectativa é onde o Cruzeiro vai jogar em 2020. A pergunta que todo torcedor está fazendo. A gente sabe que o Cruzeiro tem 3 possibilidades: jogar na Toca 1, jogar na Arena do Jacaré ou jogar no Mineirão. A gente sabe que essa decisão será tomada sob o ponto de vista econômico, que envolverá a análise dos custos operacionais mais baratos ao clube e também o fator descanso, para que os jogadores de comissão técnica não tenham um desgaste aí em se deslocar para fora de Belo Horizonte. E o Sérgio Santos Rodrigues tem na mesa essas 3 possibilidades, tem esses 3 projetos aí que ele com a diretoria estão estudando para ver qual será a melhor possibilidade para o Cruzeiro mandar os seus jogos assim que o futebol for retomado. E falando do caso Henrique, todo mundo acompanhou, ele despencou do penhasco há 3 dias atrás, um penhasco de 200 metros lá na Serra de Brumadinho. A torcida aí se mobilizou, mandando mensagens de apoio, orações para o jogador, que graças a Deus já está tudo bem, já está em casa, já está sendo acompanhado pelos médicos do clube e pelos familiares na sua residência. E o superintendente médico do Cruzeiro, o Dr. Daniel Banfeld, fez a seguinte declaração: agora são apenas cuidados gerais para que ele recupere das pequenas lesões e esteja apto em breve a realizar as suas atividades na Toca 2. Então aí a gente em breve terá o retorno do Henrique para a gente poder retomar aí esse assunto sobre o Henrique e algumas polêmicas aí que a gente noticiou sobre o contrato, a renovação de contrato dele com o Cruzeiro ano passado, e também sobre a pessoa que é a proprietária da empresa que agencia a carreira do jogador, e nós também vamos discutir isso hoje no Resenha Celeste. E quem treinou a primeira vez no Cruzeiro hoje foi o Raul Cáceres, que é o lateral direito paraguaio, que está aí no Cruzeiro para buscar a retomada do seu grande futebol, que ficou um pouco perdido no passado aí, o futebol de início de carreira lá no Cerro Porteño, e o futebol que o levou à seleção paraguaia. A gente que acompanhou semana passada a entrevista dele dizendo que era um sonho jogar no Cruzeiro, que foi divulgado aí nas redes sociais do clube, fotos dele com camisas do Cruzeiro em sua infância, e ele deixou claro que sempre foi um sonho jogar no Cruzeiro. E o Cruzeiro também, é uma boa notícia, o Cruzeiro não tem mais jogadores com testes inconclusivos de Covid-19. O atacante Thiago foi o último e testou negativo e já voltou a treinar na manhã desta segunda-feira na Toca da Raposa. E quem encerrou sua passagem pelo clube após 5 anos foi o meia Luiz Fernando, que pouca gente se recorda, uma passagem apagada pelo Cruzeiro, não demonstrou qualificação futebolística para seguir no clube. Durante esse tempo ele foi emprestado ao Mirassol, Guarani, Criciúma e América de Natal, não teve condições de continuar, pouca gente lembra dele, eu mesmo não lembrava, tive que fazer uma pesquisa para pelo menos lembrar do rosto. O jogador aí contratado pela gestão Gilvan de Pinho Tavares. E quem retorna ao Cruzeiro de empréstimo é o atacante Cezinho, o promissor atacante, que a torcida tem grande expectativa nele. Ele volta aí para cumprir o restante do seu contrato, que resta apenas 6 meses para o término, e todos esperam que ele possa ter uma oportunidade junto ao Anderson Moreira, um jogador aí que fez bastante sucesso na base e é visto com bons olhos aí para todo mundo que acompanha a base do clube. E o Cruzeiro pode receber aí uma quantia inesperada da possível venda do Dudu para o futebol do Catar. O Palmeiras recebeu uma proposta de 80 milhões de reais pelo jogador, e devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA, pelo Cruzeiro ser o clube formador do atleta, o Cruzeiro teria direito a receber
1,54% desse valor, algo em torno aí de 4 milhões de reais, o que seria muito bem-vindo nesse momento de crise do Cruzeiro. E lembrando também que essa semana os dirigentes do clube vão disponibilizar para a torcida a esperada plataforma para que os torcedores possam fazer doações em vários valores para o clube, quem tiver condição de doar, e com alguns benefícios. Todo mundo espera aí essa definição e a publicação de como será essa plataforma durante essa semana. E quem deixou um recado aí, quem ficou na bronca, foi o Carlos Ferreira Rocha, ex-integrante do Conselho Gestor do Cruzeiro. Ficou na bronca, assim como a grande maioria dos torcedores, sobre a piadinha que o Jair Bolsonaro fez sobre o Cruzeiro na sua visita lá no interior de Minas. O Bolsonaro fez aquela piadinha que todos nós acompanhamos, e o Carlos deu a seguinte declaração: não conhece a história do Cruzeiro, não sabe que somos 9 milhões de fanáticos e também de eleitores. Falou merda e perdeu muito com isso. Acompanhei aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, muita gente que defendia o Bolsonaro em qualquer situação, se decepcionou muito, alguns dizendo que jamais irão votar no Bolsonaro. Também não é tanto assim, não é por causa de uma declaração também que eu acho que você vai deixar de votar em alguém, mas o presidente da República, eu acho que ele tem mais coisas a se preocupar do que ficar fazendo piadinha com quem caiu, quem deixou de cair. Eu acho que isso aí deve deixar para os torcedores aí dos times rivais. Eu acho que isso aí não é uma atitude de quem ocupa o cargo mais importante do país. Mais uma vez aí, uma declaração infeliz desse senhor que ocupa a presidência da República do Brasil. E para fechar aqui, vamos deixar já anunciado a nossa live de amanhã. Nós sempre anunciamos no dia, mas estamos passando a anunciar nesse nosso noticiário. E já vou deixar aqui para vocês que amanhã nós teremos o grande Natal, o Diabo Louro da Toca, que marcou época no Cruzeiro. E ele vai contar pra gente aí sobre toda a sua passagem, a sua história, o seu amor, a sua ligação com o Cruzeiro, e também sobre os históricos confrontos entre Natal e Cinco Neg, que para quem não sabe, o Cinco Neg era um lateral carniceiro atleticano de futebol, né, pesado, mais no atleta do que na bola, mas também fez uma grande carreira no futebol, e era o confronto aí da habilidade com a força física. E o Natal vai contar pra gente aí com detalhes como é que foram aí esses embates históricos aí que parou o Brasil por alguns anos lá no início da década de 70. Então essas são as informações de hoje do nosso Cruzeiro. Não deixe de acompanhar a Resenha Celeste, que começa daqui a pouco. Lembrando que lá no YouTube do Cruzeiro Esporte Clube, o canal oficial do Cruzeiro, tem a entrevista do volante Adriano e também o Dia na Toca, que é o vídeo curtinho sobre o treinamento que a assessoria disponibiliza lá para vocês acompanharem um pouco do que foi o treino de hoje do Cruzeiro. Não deixem de se inscrever lá no Cruzeiro Esporte Clube, comentar, compartilhar, assim como não deixe de se inscrever no Informativo Cruzeiro. E lembrando que lá nos stories do perfil oficial do Cruzeiro tem uma enquete lá muito bacana, o golaço do Maurício no treino do final da semana passada, em que ele domina de costas para o zagueiro e dá uma caneta de letra e faz o gol. E também o golaço que o Stênio fez hoje, uma meia bicicleta estilo Bebeto, e eu votei lá e fiquei com o gol do Stênio, que é um jovem promissor que está em contato com a gente aí do Informativo Cruzeiro, é um amigo. Por enquanto a assessoria do clube ainda não liberou para ele conceder uma entrevista para a gente, mas assim que for possível ele vai estar conversando aqui com o Informativo. É um jogador aí que com certeza vai deixar seu nome na história do Cruzeiro. É um atacante rápido, habilidoso, que chama a atenção de todos que acompanham a base do Cruzeiro há bastante tempo. Então vocês podem anotar aí esse nome para 2020, Stênio. Esse menino aí vai ajudar demais o Cruzeiro nos próximos anos. E um grande abraço a todos, obrigado por acompanhar o nosso trabalho e fiquem com Deus.